Vamos lá, galera, esse é talvez o vídeo mais difícil que eu já gravei no meu canal. Demorei muito para gravar esse vídeo, já passaram 4 dias desde que começou a guerra de Israel com Hamas. E eu não consegui sentar e gravar, porque esse assunto é dolorido demais para mim, meu coração está muito angustiado já há alguns dias. Você sabe que toda a minha família é israelense, toda a minha família mora em Israel. Mas eu decidi mesmo assim gravar esse vídeo. Eu sou israelense, sou judeu, vivo metade da minha vida no Brasil. Sabe que eu sinto brasileiro, sou apaixonado por Brasil. Mas a primeira metade da minha vida eu passei em Israel e os últimos 5 anos em Israel eu fui oficial no exército de Israel. Então eu conheço de perto. Eu conheço de perto o exército, eu conheço de perto a faixa de Gaza, eu conheço de perto exatamente o que está acontecendo lá. E eu sirvo para gravar esse vídeo e explicar para vocês exatamente o que acontece lá. Porque a guerra, como aconteceu, a consequência, o que vai acontecer ao próximo. Por que isso é tão importante? Porque infelizmente a mídia tradicional brasileira ela é extremamente imparcial. E ela vai fazer muito de manipulação da opinião pública a respeito desse assunto também. Então eu vou explicar para vocês exatamente qual a realidade que está acontecendo lá em Israel. Então vamos começar no dia 7 de outubro. Será lembrado talvez como o dia mais sangrento na história de Israel. Cenas e imagens que nos piores pesadelos meus ou de qualquer ser humano eu não consigo imaginar que poderiam existir. Em um ataque coordenado do grupo terroristas Hamas, que começou às 6h30 da manhã, aproveitando que era feriado religioso judaico, chama Hag Sukkot, e também que no sábado é que é o dia sagrado para os judeus. Nesse dia, muitos dos soldados israelenses, eles ficam nas casas das famílias deles, celebrando feriados, e centenas de terroristas conseguiram atravessar fronteiras em 29 lugares diferentes. Uma fronteira que deveria ser extremamente vigiada e protegida, como um único objetivo: assassinar, destruir, sequestrar o que encontrar pela frente. Nos primeiros 12 horas desses dias foram assassinados brutalmente mais de 1.200 civis israelenses. Tem vídeos que circulando na internet que eu não recomendo ninguém assistir, porque é a prova simplesmente que a maldade e crueldade desumana existe no mundo. Pessoas que se filmaram assassinados crianças nos berços, assassinados bebês, deceptando cabeças de bebê, velhos em cadeiras de rodas, mulheres foram estupradas e assassinadas, muitos reféns foram levados para a faixa de Gaza. Isso que foi. E esse ataque foi acompanhado com milhares de mísseis jogando em todas as cidades e comunidades da região. Até em Jerusalém, lugar sagrado para todas as religiões, foram jogados mísseis. Sistema de defesa de contra míssil Israel Iron Dome, chama Kippat Barzel em hebraico, derrubou a maior parte deles, mas obviamente alguns atingiram Israel. Esses animais terroristas conseguiram durante longas horas manter comunidades inteiras, passando de casa em casa, assassinados famílias inteiras, mães, pais, filhos. Tinha comunidades que eles assassinaram mais de 100 membros. Famílias inteiras foram inclinadas, até que o exército de Israel conseguiu entrar e parar esse massacre. Uma festa de rave na cidade de Urim, perto da faixa de Gaza, que a tema dessa festa era celebrar paz e amor entre Israel e os palestinos. Ela foi invadida pelos terroristas. Eles assassinaram a sangue frio 260 pessoas. Pessoas que estavam celebrando a vida, celebrando paz. Alguns deles cidadãos de outros países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália, incluindo o Brasil. Tem 2 brasileiros que foram assassinados e tem mais um que ainda não localizaram a mente. E vocês perguntam como é possível um ataque dessa magnitude acontecer em Israel, como o exército mais forte, com total surpresa. Infelizmente, a inteligência de Israel e o exército falharam em uma forma que vai ser lembrada provavelmente como o maior fracasso na história do exército de Israel. O maior acontecimento, talvez pior do que a guerra de Yom Kippur, que para quem conhece um pouquinho o Estado de Israel, sabe que durante anos, 50 anos, eu como oficial, a gente estudou isso, como aconteceu essa falha em todos os níveis. Mas infelizmente o dia 7 de outubro
2023 vai ser lembrado como muito pior que isso. Foram 4 falhas em um único dia. Primeira falha da inteligência não saber, não prever esse ataque. Israel tinha um conceito errado, que caiu por terra, conceitos que acreditou que o Hamas se preocupa com a faixa de Gaza, que se o Hamas vai ter dinheiro, se o Hamas vai ter funcionários liberados para trabalhar em Israel, que leva dinheiro, que vai melhorar a economia lá, ele vai ter mais interesse para manter a paz. Uma teoria que caiu por paz, por água abaixo. Segunda teoria era que a fronteira seria, não vai conseguir. Eles atravessaram uma fronteira que seria inviolável, ficaram horas, o exército durante horas demorou para chegar e ainda falhou em segurar para eles não levar prisioneiros e não levar reféns para a faixa de Gaza de volta. Infelizmente, vai ser muito dolorido a investigação depois para descobrir como chegou para esse nível. Um país que era exemplo em muito na questão, pelo menos, militar. Mas por que eles fizeram isso? Qual foi o objetivo? Quais os goals desse ataque? Foi uma provocação? Para quê? Por que eles chegaram? Porque alguns do Brasil ainda apoiam essas organizações. Chamam eles de combatentes, defensores dos palestinos. Quero deixar para vocês bem claro, para vocês entenderem minha opinião sobre palestinos. Que seja bem claro. Palestinos e Hamas são duas coisas totalmente diferentes. A causa dos palestinos, eu que faço parte do centro político de Israel, muitas coisas eu não concordo com Israel. Do mesmo jeito que eu não concordo com os palestinos. Tem muitas coisas que poderiam melhorar. Coisas que acontecem na Cisjordânia, questão de territórios, eu acredito que poderiam, com vontade dos dois lados, mesmo com todo o nisso, chegar para um acordo. Mas isso não tem nada a ver com Hamas e faixa de Gaza. Hamas não é defensor de faixa de Gaza, ele muito menos defensor dos palestinos. Eu vou falar para vocês exatamente qual o objetivo do Hamas. Porque os palestinos, como os israelenses, na maior parte deles, só querem viver em paz, querem criar os filhos deles e envelhecer. Só isso. Então, por que eles fizeram tudo isso? Bem, isso é a grande pergunta. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque esses terroristas animais acreditam que qualquer israelense, seja bebê ou adulto, seja mulher ou idoso, precisa e ter direito de assassinar ele. E para eles, qualquer israelense, qualquer judeu que vive em Israel, seja o lugar, precisa ser inclinado. Só isso. Mais nada. E eu vou explicar para vocês isso. O que é na verdade o Hamas? Hamas é um grupo terrorista ultra-radical religioso na faixa de Gaza. O tamanho dele é por volta de 25 mil membros, a parte militar deles. Só para ver, a faixa de Gaza tem hoje questão de 40 km de altura e largura por volta de 8 a 12 km. Uma faixa bem estreita que vocês conseguem ver aqui no mapa. Mas é um dos lugares mais populosos do mundo. Estamos falando em população de mais de 2 milhões de palestinos que moram lá. Agora, você fala, então bem, mas eles sofrem muito porque a pobreza. Deixa eu contar para vocês um pouquinho da história da faixa de Gaza, para quem não sabe. Em 11 de setembro de 2005, Israel fizeram uma das operações mais doloridas para Israel. Que é essa operação bem que você está falando? Em 2005, Israel fez uma operação que chamava desligamento. Israel tirou 22 cidades israelenses, comunidades israelenses que estavam morando durante anos. Cidades prósperas que moravam dentro da faixa de Gaza, com mais de 8.600 cidadãos, arrancando eles da casa deles por um único objetivo, para fazer a separação entre a faixa de Gaza e Israel, como esperança que essa separação total dos dois povos vai dar uma esperança de um país. Em 2005, o Ariel Sharon, o primeiro-ministro, entregou a chave da faixa de Gaza para a autoridade palestina. Falou, é agora com vocês. A única exigência era que não ter força aérea, obviamente, e controlar as fronteiras marítimas. Mais nada. Durante 2 anos, a autoridade palestina controlava a faixa de Gaza, até que em 2007, simplesmente, os Hamas
fez um golpe militar e assassinou os oficiais das autoridades palestinas e conquistou a faixa de Gaza. A partir de 2007, o Hamas é o ditador que controla a faixa de Gaza. E essa organização, esse Hamas, ele tem no estatuto dele, que é o objetivo da existência dele, a destruição total de Israel, a eliminação completa da mapa. Mas nada, só isso. O Hamas acredita que a Jihad significa uma luta violenta contra Israel ou qualquer entidade não muçulmanos que controle territórios de Palestinas. Como parte da Jihad, o Hamas dá permissão religiosa para ações que são consideradas proibidas pelos muçulmanos, como ações suicidas, massacre de população civil, utilização de mulheres e crianças na guerra. Que seja claro, isso não é briga sobre território. O Hamas não está protegendo o território da faixa de Gaza. Israel não tem interesse nenhum na faixa de Gaza. Isso não é briga sobre os direitos dos palestinos. Para Israel, se vocês acreditam ou não, quanto melhor em faixa de Gaza, melhor para Israel. Israel queria que a faixa de Gaza seria um paraíso. Poderia ser. Faixa de Gaza receber muitas doações. Israel poderia fazer negócios, poderia entrar funcionários para trabalhar em Israel e vice-versa. Poderia ter um paz entre os dois, mas não. O Hamas está segurando todos os 2 milhões de palestinos dentro da faixa de Gaza como reféns por os interesses dele. Só isso. Ele não está lá para proteger, ele não está lá contra Israel, ele não é defensor de nada. Ele simplesmente é uma organização radical que só tem um único objetivo. E eu vou falar para vocês uma coisa para vocês não entenderem. A maior prova que eles não têm nenhum objetivo, nenhum, para proteger os palestinos, é que para eles, dia 7 de outubro, era o maior dia da vitória do Hamas. E sabe qual é a vitória que eles conseguiram? A vitória que eles conseguiram, sim, humilhar Israel, matar 1.200 civis, soldados, capturar pessoas nus. E no final, o que eles conseguiram é que eles morreram, muitas pessoas, e voltaram para a faixa de Gaza. E a partir desse momento, e eles sabiam que ia acontecer, Israel vai precisar destruir a faixa de Gaza. Só isso. Então, a vitória que eles consideram um dia vitorioso foi conseguir nada, porque Israel vai continuar a existir, mesmo sangrando, mesmo com moral baixo agora, depois de perder milhares de pessoas, famílias. Mas Israel vai reerguer, que você não vai ter dúvida nenhuma. Mas para eles foi uma grande vitória, porque eles mataram israelenses, mataram judeus. E agora que a população inteira de faixa de Gaza vai sofrer, vai destruir Gaza, vai deixar eles mais pobres, mais mortos, mas isso para eles não faz diferença nenhuma, porque eles fizeram a vitória deles. Essas são as pessoas que muitos defendem como combatentes para os interesses palestinos. Nenhum interesse palestino não tinha aqui em jogo. Nenhum. Um dos motivos que foi escolhido agora esse ataque, além de simbolizar os 50 anos para a guerra de Yom Kippur, é porque Israel começou um processo de paz com mais países árabes, incluindo a Arábia Saudita, e para os países envolvidos na região, como Irã, paz, Israel, não interessa a ninguém. E o que vai acontecer agora, bem? Israel usou a lei de 40 Aleph, que permite o governo declarar uma guerra. Israel declarou guerra, aliás, primeira vez que Israel declara guerra desde 50 anos atrás, exatamente em Yom Kippur. Muitos falam que Irã e até Rússia estão envolvendo por trás disso. Faz bastante sentido, mas por enquanto não tem nenhuma prova a respeito disso. A consequência pior é que Israel tem receio que Hezbollah do Líbano também vai juntar. Eles têm poder de fogo muito maior do que a Hamas, mas Israel, obviamente, que se vai precisar enfrentar em 2 ou 3 ou quantos for, Israel vai ganhar. O único problema é o custo de vida, custo de pessoas, custo de esperança que vai ser. O que vai acontecer agora? Nos próximos dias, Israel vai fazer de tudo para limpar a faixa de Gaza do Hamas. Isso é uma missão quase impossível, considerando 25 mil combatentes que ficam escondidos dentro da população de 2 milhões dentro dos lugares mais populosos do mundo.
Israel convocou 300 mil reservistas, entre eles minha sobrinha. Sim, minha sobrinha está indo também para a guerra. O exército começou a fazer uma cerca à faixa de Gaza, cortando luz, água, suprimentos. Ele não está fazendo isso como muitos falam para punir a população, não. Ele está encorajando qualquer população civil a abandonar as casas deles e ir para lugares seguros. O objetivo de Israel é destruir o Hamas, não machucar nenhum e não matar nenhum civil. Quer que seja claro para a doutrina de Israel, para a doutrina do exército e para nenhum israelense nunca dá alegria ver imagem de crianças ou bebês ou mulheres palestinos mortos. Não nos dá nenhuma alegria. Quando acontece isso, o exército, se foi culpa dele, pede desculpas. Mas infelizmente no lugar mais populoso do mundo, onde o Hamas esconde as armas deles, onde ele atira dentro dos hospitais, dentro das escolas, sabendo justamente porque o Israel vai tentar fazer o máximo para não ter efeitos colaterais, machucando e matando a população civil que não tem nada a ver com o conflito, ele aproveita isso. Infelizmente, então, que seja claro essa diferença. Quando vocês vão ouvir que uma criança, e vai agora explorar isso muito na mídia agora, vai começar a falar que Israel está usando uma força desproporcional contra a faixa de Gaza, contra as crianças, contra as mulheres lá. Me desculpa, mas me fala um país do mundo, que ia aceitar que jogasse mísseis nos civis dela, que entraram e massacraram comunidades, famílias, crianças, bebês. Me fala uma país do mundo que ia aceitar isso e ia ficar. Infelizmente, sentado no sofá, vendo imagem, é fácil julgar. Mas eu quero ver se alguém realmente ia ficar apático e não ia querer revidar. Não estamos aqui revidando para matar nenhum civil palestino. Estamos aqui indo até o fim para acabar com o Hamas, para acabar com qualquer combatente, qualquer terrorista, qualquer animal que se considera parte do Hamas. E eu vou falar para vocês mais uma coisa. Essa guerra de Israel contra o Hamas é para salvar Israel, mas para também salvar os palestinos. Porque os maiores perdedores com a existência desse Hamas, uma organização que não deveria existir, são os próprios palestinos, que nos últimos 15 anos são reféns e numa região mais pobre que não desenvolve, que não chega, que cada 2-3 anos sobe com guerra com Israel. A troco do quê? Do nada. De apenas saciar o ódio que esses extremistas, esses animais têm contra Israel. Só isso. Eu vou falar para vocês uma coisa. Israel não começou essa guerra, mas Israel vai terminar ela. Vocês podem ter certeza. E não importa quanto o nosso coração está doendo agora. Nunca Israel teve uma perda tão grande. Mas a gente vai levantar como a gente sempre levantou. E Israel vai reerguer depois disso. Esse vídeo foi muito difícil. Eu não tenho muitas coisas, muitos assuntos que dá para explicar mais. Se ficarem dúvidas, pode escrever nos comentários. Compartilha com outras pessoas que talvez tenham outra imagem do que está acontecendo na faixa de Gaza.